A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Nossa mensagem inicial. Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés, judeu de nascimento, foi, porquanto, educado por uma egípcia da casa real. Isso podemos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 20 a 22. Estando Moisés com aproximadamente 40 anos, não suportava mais ver a aflição dos israelitas, cativos que, então, matam soldados egípcios. Isso podemos ler no livro bíblico do Êxodo, capítulo 2, e versículos de 11 e 12. E também no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 23 a 24. Moisés, sentenciado à morte, foge para a terra de Midian, vivendo então com a família de Jetro, um sacerdote, e então casa-se com uma de suas filhas. Isso podemos ler no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 15 a 22. Na solidão do deserto, Moisés elaborou então um plano que servia no futuro de base para a construção da fé judaica. Moisés percebeu que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros, os terafins tribais, e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Moisés concluiu, por inspiração, que, na verdade, existia apenas um único e poderoso Deus, capaz de agir sobre os demais e sobre todas as coisas. Certo dia, Moisés viu um anjo que surgiu numa chama de fogo dentro de uma sarça. Reparou que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Conta a tradição judaica que, a partir daquele instante, Deus concedeu poderes de prodigiosa mediunidade a Moisés. Esclarecem os espíritos da codificação sobre as leis, que de todos os tempos e de todos os países que o Decálogo tem caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural e turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arregados, abusos e preconceitos. Para imprimir autoridade às suas leis, houve-lhe de atribuir origem divina. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontrava o senso moral e o sentimento de justiça reta. Isso podemos ler no livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, livro número 1, módulo 1, e roteiro de número 5. Eu sou o professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo.
E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E como 25º encontro, teremos hoje o tema Sentido Cosmosociológico do Dilúvio, uma releitura do livro bíblico, o Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos do dilúvio à luz da doutrina espírita. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 6 a 9 do livro de Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Isso disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículos de 36 e 37. Agora vamos ao nosso texto base. Relembra-nos, Herculano Pires, que já vimos que o dilúvio bíblico foi apenas uma inundação parcial no delta dos rios Tigre e Eufrates, o que está comprovado pelas escavações arqueológicas. Vimos que Adão e Eva são apenas o símbolo mítico, alegórico do aparecimento da raça hebraica, ou etnia hebraica, e que Jeová não é o Deus único do Novo Testamento, mas apenas um Deus familiar, do clã de Abraão, Isaque e Jacó. Podemos ler isso no livro Visão Espírita da Bíblia. Tudo nos mostra uma análise cultural da Bíblia que ela deve ser interpretada na perspectiva das civilizações agrárias a que realmente pertence. A lenda do dilúvio, que é também um mito agrário, e ocupa todo o espaço dos capítulos 6 a 10 do livro de Gênesis, confirma plenamente o caráter local e racial do livro, que as igrejas cristãs consideram como a palavra de Deus. As civilizações agrárias, como acentuou Durkheim a respeito das cidades gregas que explicam-se pela cosmosociologia, o cosmos participa das estruturas sociais, pois o homem está ainda profundamente ligado à natureza, entranhado na terra. Por isso vemos no dilúvio bíblico Deus falando a Noé. Este, procurando embarcar todos os seres vivos na arca e servindo-se depois do corvo e da pomba para saber se o dilúvio acabara. Deus, homens e animais convivem e se entendem. Não existe uma sociedade, mas uma cosmosociedade. A própria duração do dilúvio, 40 dias, obedece a ritmos naturais, como os ritmos da natureza, os períodos lunares, o das enchentes, dos períodos críticos da vida humana, ou mesmo da gestação de animais, ou do desenvolvimento dos vegetais. Noé solta um pombo da arca para saber se o dilúvio acabara. A seguir, solta uma pomba, e 7 dias depois, o número 7 é também muito significativo. Solta de novo a pomba e recolhe de volta com as mãos, símbolo carinhoso da relação homem-animal. Todos esses pormenores são encontrados nas lendas do dilúvio, referentes a vários povos antigos da Ásia, da Europa, da América, entre os quais também os índios brasileiros. Entre os índios do México e da Nova Califórnia, por exemplo, Noé é chamado Cox-Cox e a pomba é substituída por um colibri. Todos os Noés, seja o mesopotâmico, o grego, o mexicano, o celta, que se chama Duifan, e sua mulher Duifash, são
avisados por Deus, naturalmente, de cada um desses povos, esse Deus, que estava irritado com a corrupção do gênero humano e manda o seu escolhido construir um barco, uma arca. Só mesmo uma ingenuidade excessiva poderia fazer-nos aceitar o relato bíblico do dilúvio como uma realidade histórica ou divina. A lenda bíblica do dilúvio corresponde ao mito desta fase bem conhecida da história dos povos antigos, que é a fase mitológica. Sua realidade não é histórica e nem divina, é simplesmente alegórica. O dilúvio é uma lenda que corresponde a um passado mitológico comum a todos os povos. Vamos aprofundar um pouco. Conta-nos Adilson Schultz, no capítulo Gênesis 6 a 9, a fascinante epopeia da Arca de Noé, no livro Criação de um Outro Mundo, que o livro de Gênesis, capítulos de 1 a 11, pode ser lido como o centro de todo o Pentateuco. Vejamos, pode ser lido também como a história do fim do mundo. O ponto de chegada da caminhada do povo de Israel. Curiosamente, a esperança judaica para o fim da história está no começo da história. E vive-se para voltar, converter o povo e a criação para com a era no início. Quem lia e quem lê o Pentateuco sente uma imediata saudade de como foi nos tempos antigos. Por isso, Gênesis de 1 a 11 é o ponto de chegada da história de Israel. Não falam do que está no começo da história, mas do que está por trás da história. Pois a história do dilúvio, Gênesis de 6 a 9, é o centro do Gênesis de 1 a 11, no meio do grande mar de narrativas do início do mundo. Flutua a Arca de Noé. É ali que tudo se revela e para onde tudo se fecha. É a história mais longa do bloco, começando no capítulo 6, com a perversão da humanidade, e terminando no capítulo 9, com a nova aliança do arco-íris. É como se o dilúvio fosse a cena principal do relato, uma grande pintura, e todos os capítulos antes e depois uma imensa moldura. A história do dilúvio, como sendo as histórias dos primórdios do mundo, da criação, está magistralmente evidente na estrutura concêntrica do bloco de Gênesis de 1 a 11. Imediatamente antes e depois de Gênesis de 6 a 9. Temos as genealogias de Adão e de Noé. Mais adiante, duas histórias de transgressão e castigo muito parecidas. A transgressão do paraíso e Caim e Abel. E ainda a transgressão da Torre de Babel. E nas duas pontas, o primeiro relato da criação e uma nova genealogia. Resta ainda uma ligação pelo alto, que une a história do dilúvio ao primeiro relato da criação em Gênesis 1. Aliás, lendo com atenção, pode-se ver que Gênesis 1 parece uma introdução para a história do dilúvio. É como se ao final dos capítulo 2, versículo 4 em diante, podemos imediatamente emendar o capítulo 6 e versículo 1. Confira a estrutura concêntrica de Gênesis de 1 a 11. Muitos povos, eles relatam histórias de dilúvio. O fim do mundo pelas águas é uma experiência vivida e forjada
em diferentes partes do mundo. Arcas de Noé, ou barcos da salvação, povoam mitos da criação ou de passagem para a morte em várias culturas. A história bíblica dá vazão a essas inúmeras referências, misturando textos formulados em mais de 4 séculos. O tempo, já vista do século X a.C., e até o sacerdotal século VI, onde há ali muitas mãos e histórias de fé. A inspiração, ou mesmo a redação, muito provavelmente, foi forjada no exílio da Babilônia. Se Gênesis, de 6 a 9, continua, é a continuação do primeiro relato da criação. Então, o dilúvio fala da memória e da fé de deportados, e de seu conflito com o Império Babilônico. As influências babilônicas ficam evidentes se lembrarmos que a Palestina, seca e sem água, não é mais possível imaginar o fim do mundo por causa da chuva. Bem antes, o perigo é o fogo, como em Gênesis 19. Quem forjou o texto do dilúvio conhecia as grandes chuvas do fértil babilônico e conhecia a história do dilúvio de Gilgamesh, o rei de Uruk, amplamente divulgado na cultura babilônica. Ele viveu no ano de 2700 a.C., na região do rio Eufrates, entre Ur e a Babilônia. No fundo religioso do dilúvio estão elementos do fundo religioso babilônico. Na Babilônia, o culto imperial servia para administrar a ordem cósmica. Essencial era evitar que as comportas do céu se abrissem e inundasse tudo, devolvendo o mundo ao caos. Lembramos imediatamente de Gênesis 1. A religião servia para administrar o cosmos e evitar essa catástrofe. O império garantia o culto constante, sobretudo através dos sacrifícios feitos nos grandes templos, e fazia isso exigindo e subjugando súditos e escravos. Aí vemos a religião servindo de perfeito sistema de dominação. Quem se rebelasse, rebelava-se não só contra o império, mas contra a ordem da natureza. O medo de um grande dilúvio era o eixo central da estrutura religiosa imperial e babilônica. Nesse sentido, o Gênesis 6 a 9 é uma história que lança mão da linguagem e da mitologia do Império Romano para, a partir da tradição de Israel, dizer o contrário. Quem teme a Deus, não há que temer o dilúvio, diz Gênesis 6 a 9. Ao mesmo tempo, como diz, não há que temer o Império Babilônico. Assim, a memória de 6 a 9 ajuda a tirar o medo como ingrediente da estrutura religiosa e ajuda a manter o povo pequeno numa arca no meio do grande mar. E aí, nessa reconstrução, está a grande mensagem da esperança do dilúvio. No fim da história, o desfecho é outro daquele da Babilônia. A memória da história da Arca de Noé diz, em alto e bom som, que não tem mais ameaça nenhuma. O dilúvio já aconteceu. Deus já fez uma aliança com seu povo e magistralmente, representado na presença constante do arco-íris. Ou seja, enquanto o mito babilônico vivia do medo constante da Palestina, não há mais medo. Assim, a história do dilúvio fala da purificação da vida, da cultura e da religião. O que precipitou o dilúvio foi o acúmulo do pecado da humanidade, maldade, corrupção e violência. Estava em todo lugar, diz o capítulo 6. Gênesis 6 e 7 dá veredito divino. Os seres humanos e tudo o que vive sobre a terra e o ar vão desaparecer.
Para Deus, dilúvio é necessário para purificar o mundo. Para Deus, o dilúvio cria um outro mundo possível. Há uma mudança fundamental, que é a história do dilúvio, propõe para quem a lê. Observe que a nova ordem social é uma família ou um clã recolhido na casa Arca. Noé, esposa e filhos, e suas esposas e netos e muitos animais. Ao sair da arca, Noé faz um sacrifício e Deus promete que não deixará de haver sementeira e ceifa. É tudo o que o agricultor mais sonha. Temos aí a possibilidade da Arca de Noé ser lida como uma crítica às estruturas que ameaçavam a integridade da família ou clã. A nova casa não é um paraíso, como o Éden, porque continua existindo maldade, mas se refaz a aliança de Deus com a casa de Israel. A violência sexual e comunitária segue existindo, a nudez do pai, o tabu, mas também o que é o clã decide não precisa do templo e de nenhum império. Ou seja, a vida é cheia de ambiguidades, mas pode encontrar soluções em si mesma. Se a história da Arca de Noé é uma história para o mundo inteiro, então o ideal para Deus é um grande oikômene, uma grande casa flutuante, onde cabe todo mundo. A história do dilúvio vira aí uma crítica à vida como ela está, uma revelação da vida como ela é, e um testemunho de fé da vida como deveria ser. Nasce um outro mundo com o dilúvio, como aparece nos critérios de Gênesis de 6 a 9. Justiça, integridade e andar com Deus. E é aí, andando ou navegando com Deus, mesmo quando um dilúvio se abate sobre o povo, Deus sempre faz o povo encontrar uma solução. Com Deus, tudo tem solução e a vida se acalma. E é por isso que, curiosamente, a palavra Noé, em hebraico, significa sossego. O nome é a história do dilúvio, mas poderia ser bem a história do sossego. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo capítulo, vamos tratar mais um pouco sobre a arca, os animais e Noé. Continuaremos então em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.